Fala galera da Finclass, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou o Leandro Siqueira, eu sou cofundador do Finance e um dos professores da Finclass, e hoje eu tô aqui por um motivo muito nobre, que é trazer mais uma análise de um time de futebol para vocês. E hoje a gente vai falar especialmente do Barcelona. Lembrando que a gente já falou aqui também sobre o Cruzeiro e foi muito legal, foi um dos vídeos mais assistidos do canal, então se você não assistiu ainda, confere lá. Bom, Barcelona é aquele time clássico, tem um passado extremamente glorioso. Quem não lembra aí do Ronaldinho Gaúcho jogando lá, fazia a melhor fase da carreira dele, sem sombra de dúvidas. Mas hoje, apesar de todo esse passado glorioso, entrou numa das piores, se não a pior, crise financeira de toda a sua história. Eu não sou um grande entendedor de futebol, confesso pra vocês, mas eu sou um grande entendedor de finanças. Então, hoje, aqui, eu vou abrir o relatório, como se fosse o balanço patrimonial, uma espécie de demonstração financeira do Barcelona, e mostrar para vocês como está a situação e explicar um pouco do que causou ela e como a gente pode tentar consertar, ou como eles vão tentar consertar, melhor ainda. Então já estou aqui na tela com esse relatório aberto, você encontra ele no site do Barcelona, não tem mistério nenhum, tem versões em inglês, espanhol e até em catalão, então você consegue pegar em qualquer língua aí. Se você souber o mínimo da língua, você já consegue ler ali, ou pelo menos, como diriam em Cidade de Deus, ler as imagens, ler as figuras, né? Então vamos lá, eu tô com ele aberto aqui já, e o que eu queria mostrar para vocês em primeiro é como a situação se desenrolou para o patamar que ela tá. Você vai ver um pouco do patamar que ela tá quando a gente chegar no balanço patrimonial, que mostra um balanço ali das contas dele, quanto que ele tem de ativos, quanto ele tem de passivos, ou seja, de dívidas, e quanto sobra como patrimônio do Barcelona como um todo. Mas vamos lá, antes disso, vamos ver o que causou tudo isso, beleza? Eu tô aqui com esse relatório aberto e a primeira coisa que a gente vê aqui é essa evolução da receita do Barcelona. Se você for reparar de 2015 até 2019, essa receita cresceu bastante, porém em 2019 e 2020 até 2021, essa receita desabou. Isso aconteceu não só com o Barcelona, isso aconteceu com vários times, principalmente por conta do cenário que a gente viveu, que fez com que muita gente deixasse de ir no estádio, fez com que muita gente deixasse de ser sócio-torcedor, enfim, várias coisas acabaram atrapalhando essa receita. Inclusive, se você for olhar aí o que mais caiu da composição da receita, do que traz dinheiro para casa, para o Barcelona, você vai perceber que o que mais caiu foi a receita que vem justamente dos estádios. Afinal, o pessoal estava isolado em casa, não podia sair de casa. Então, como teria um jogo com um público tão grande quanto tinha originalmente? Você vê que essa receita aí, ela caiu na casa dos 84%, tá? A receita de mídia, obviamente, ela aumentou um pouco, já que houve essa troca, mas ela não chegou a compensar o quanto a receita do estádio caiu. Então, ela aumentou aí 14%, mas não chegou a balancear as coisas. Já se a gente for olhar a receita comercial, principalmente patrocínios, a gente vai ver que caiu 10% também. E se a gente for olhar essa receita principalmente de Transfer and Loans, que é basicamente a transferência de jogadores, você vai ver que ela desabou 54%. Essa é uma receita que causa muito problema, tanto nos times europeus quanto nos times brasileiros. Por que ela causa tanto problema? Porque ela é volátil. Você não consegue ter uma previsibilidade muito grande de quanto você vai ganhar vendendo ou emprestando os jogadores do seu time. Isso faz com que muitos clubes, principalmente aqui no Brasil, se baseiem nessa receita que não necessariamente vai acontecer novamente, para estipular quais vão ser os seus gastos, seja com contratação, seja com salários, enfim. E isso faz com que, quando essa receita não é tão grande quanto esperado, eles entrem ali no negativo, eles comecem a queimar a caixa. O que é a sugestão de vários especialistas em finanças de futebol aqui no Brasil é que os times parem de levar essa receita em consideração na hora de fazer seu planejamento. Ela é uma receita que ela tem que vir quase como um bônus. Afinal, se você começar a se basear nela, ela pode vir a não acontecer, já que ela é não recorrente, e aí você vai acabar no negativo, isso vai se acumulando e vira uma bola de neve no longo prazo. Então esse foi um dos problemas aqui também do Barcelona, beleza? Se a gente for olhar aqui embaixo, ele vai explicar mais ou menos como que os gastos evoluíram dessa vez. Aqui em cima ele explica como que a receita evoluiu e aqui embaixo como que esse gasto evoluiu. Aqui você vai perceber que apesar da receita ter desabado, ela caiu 26% no todo, né? Você vai perceber que os gastos aqui, eles aumentaram 19%. Ou seja, enquanto a receita caiu, o gasto subiu. E isso comprime a margem do Barcelona. Que margem é essa do Barcelona? A margem é quanto sobra para o clube no final do ano. Então esse quanto sobra pode ser de várias formas. A gente pode tirar só os custos que ele tem, a gente pode tirar os custos e as despesas que ele tem, a gente pode tirar custo, despesa, pagamento de dívida, imposto, e aí ver só o que sobra no final. Tem várias margens diferentes, a gente chama de margem bruta, a gente chama de margem EBIT ou de margem líquida. A margem líquida é a menorzinha delas, é quanto sobra realmente para o
final e vai pro caixa. Não exatamente quando vai pro caixa, mas enfim, podem pensar um pouco assim. Legal, vamos dar uma olhada em como que esses custos evoluíram no ano de 2020 para 2021. Você vai ver que o custo com salários, ele diminuiu 3%. Mas isso não necessariamente é o suficiente. Isso não necessariamente faz com que esse custo seja bom. Vou comparar ele aí com vocês, vou te mostrar que, na verdade, se a gente for olhar o custo que o Barcelona tem com os salários, você vai perceber que de um ano para o outro ele caiu 3%. E aí você pode até olhar e falar, nossa, que ótimo, então o problema não é salário. Não é bem assim. Por que não é bem assim? Bom, a gente montou uma tabelinha aqui comparando o quanto cada time da Europa gasta com salários de jogadores. E olhando essa tabelinha, a gente descobre que o Barcelona é o quarto time que mais gasta com folha salarial de jogadores. Ao todo, são 1,05 bilhão de reais por ano que ele gasta simplesmente pagando o salário de jogadores. Isso, inclusive, fez com que ele fosse o único time da La Liga que ficou negativo ali nos gastos que ele poderia ter com jogadores e coisas do tipo. Explicando isso de uma forma bem simples, a La Liga ela estipula o quanto os times podem gastar em relação à receita que eles têm para evitar que eles entrem em insolvência, ou seja, que eles fiquem no vermelho e aí acabem falindo. Para evitar esse problema todo, ela estipula esse percentual aí. E o único que furou o teto, digamos assim, foi o Barcelona. E aí você pode até pensar, mas pô, o PSG gasta 3,5 bilhões com jogadores, então o Barcelona não gasta tanto assim, gasta 3 vezes menos. Bom, o PSG é um caso extremamente à parte, né? Ele montou um time ali como quem monta ali no FIFA, no jogo do videogame, escolhendo os melhores que quer e bancou isso tudo. Mas ele não tem os problemas financeiros que o Barcelona tem. O Barcelona é um time um pouco diferente, ele não tem esse patrocinador com bolso tão fundo assim para ficar injetando dinheiro infinito dentro dessa empresa que seria o clube de futebol. Claro que aqui não é exatamente uma empresa, vocês entenderam um pouco do que eu quis dizer. Mas enfim, esses gastos, apesar de terem diminuído, continuam muito grandes. Ele vai ter que diminuir um pouco mais, inclusive, para não furar o teto. Agora é uma obrigatoriedade, senão a La Liga vai lá e vai dar um puxão de orelha no Barcelona. Esses gastos não esportivos de salário, basicamente gastos com o pessoal do administrativo, eles também caíram 2%, não parece ser um grande problema. Então vamos para os próximos, que são esse Operating Expenses. Isso é basicamente os gastos que ele tem para tocar o dia a dia dessa empresa que é o Barcelona. Esses gastos também caíram 23%. Então, aparentemente, eles conseguiram reduzir. O problema grande, o único gasto que eles não conseguiram reduzir, foi esse gasto com outros. E aí, o outros, eu falo para sempre quando eu vou ensinar isso, que é aquela caixinha da bagunça. Você ataca tudo que você não sabe onde tacar lá dentro. Aqui, nesse caso, esse outros aumentou muito por 2 motivos. O primeiro foi que o Barcelona começou a provisionar uma série de gastos que ele provavelmente vai ter com despesas fiscais, ou seja, tributo, imposto que ele vai ter que pagar, despesas legais que ele vai ter que pagar, salários também, e risco de crédito. Esse risco de crédito. Por exemplo, o Barcelona emprestou um jogador para um time, esse time tem que pagar ele. Esse time pode não pagar, pode dar um calote. Isso é um risco de crédito para o Barcelona. Como ele começou a provisionar para cobrir esse possível calote que ele vai tomar de alguns times, ele teve que aumentar essas despesas. Isso tudo entrou como uma despesa aí nesses anos de 2021. Foi isso que fez com que esse outros aumentasse tanto. Além disso, tem um segundo motivo. O segundo motivo é que alguns jogadores muito importantes acabaram saindo do Barcelona e isso fez com que ele incorresse em custos novos, custos não recorrentes, que ele não vai necessariamente vir a ter no futuro, mas que pesaram muito na estrutura de custos que ele tem hoje. Esses custos, a gente estava tentando especular o porquê aqui, e basicamente ele deve ser por você amortizar um passivo intangível que você tinha, que é algo muito complicado. Mas basicamente você tinha um contrato ali com o seu jogador, que ele ia durar tanto tempo, esse jogador saiu do time. Aí você tem que baixar o valor restante desse contrato. Então imagina que você achava que esse jogador valia, não sei, 200 milhões de reais pelo próximo tempo que ele tinha para ficar no clube. Como ele saiu do clube, você tem 200 milhões de reais a menos. Claro que isso também pode vir como uma receita para dentro do clube, já que alguém pagou para ele sair. Mas enfim, a lógica é um pouco essa. Você tem que amortizar esse seu ativo, que é o jogador, nesse caso foi o Soares e o Rakitic, se pronuncia assim, né? Que saíram do time, você tem que baixar aquilo ali, porque aquilo não é mais seu. Então isso incorre também numa despesa. Eu sei que é um pouco complexo, mas para contabilidade isso acaba fazendo sentido. Vamos ver mais alguns dados aqui legais que tem aqui embaixo. Aqui ele compara muito o gasto que ele tem com o futebol, né, com salários e amortizações, em relação ao total da receita que o time ganha. Você vai ver aqui que, em geral, esse número ficava na casa dos 60% a 70%. Só que em 2020 para 2021, esse número foi para 98%. E ele foi para 98% não porque os custos dispararam, mas porque a receita desabou. Como ela caiu muito, ele começou a representar um percentual muito alto dessa receita. E isso tudo, e também o que já havia acontecido no passado, culminou num cenário catastrófico. Esse cenário catastrófico é muito bem explicado por esse gráfico que você está vendo aqui.
Eu sei que muita gente não vai entender, eu sei que não é exatamente um gráfico também, na verdade é o balanço patrimonial do Barcelona, mas eu vou explicar ele para vocês, para você entender o tamanho da catástrofe. Do lado esquerdo, onde está escrito Assets, são todos os ativos que o Barcelona tem. Isso é tudo que vai gerar dinheiro ou vai virar dinheiro para o Barcelona. Então, são, por exemplo, contratos que ele tem com jogadores, o estádio que ele tem, que é o Camp Nou, tudo isso são ativos. Podem gerar dinheiro ou podem ser vendidos e virar dinheiro. Do lado direito, tem tanto as dívidas do Barcelona quanto o que sobra uma vez que essas dívidas tenham sido pagas. O problema aqui é que as dívidas são tão grandes, mas tão grandes, que não só não sobra nada, como o Barcelona ainda ficaria devendo 451 milhões de euros. Esse é o tamanho do buraco em que o Barcelona se meteu. Ele poderia vender absolutamente tudo que ele tem hoje e ainda faltaria quase meio bilhão de euros para ele conseguir quitar todas as dívidas que ele tem. E o cenário mais drástico, essas dívidas, que no total contabilizam aí 1 bilhão de euros, mais da metade delas, que totalizam 596 milhões de euros, são de curto prazo. Tem que ser pagas em até um ano. Esse é um problema muito grande, porque o Barcelona vai ter que desembolsar um dinheiro que muito provavelmente ele ainda não tem. Uma das saídas para isso pode ser um possível patrocínio do Spotify. Como saiu algumas notícias, o Spotify está querendo ser o grande patrocinador do Barcelona e pagar ao todo 300 milhões de euros por esse patrocínio. Claro, isso por si só não vai ser suficiente para quitar toda essa dívida, mas junto com uma série de outras alternativas, como redução do gasto com os jogadores, como, por exemplo, encontrar outros patrocinadores, conseguir receitas alternativas, seja também comerciais, como patrocínio, podem fazer com que ele consiga pagar essa dívida. Claro, o Barcelona não vai falir, é o time com o maior número de seguidores em redes sociais, é um time com uma história absurda. Evidentemente, se ele tivesse próximo de falir, assim, quase na beiradinha, alguém faria alguma coisa, alguém injetaria dinheiro, alguém tentaria comprar ele para que isso não acontecesse. Mas esse cenário catastrófico financeiro do Barcelona pode afetar muito o futuro que ele vai contar daqui para frente. Então, sim, ele continua tendo um passado glorioso, esse passado não vai deixar de existir, Barcelona quase certamente não vai acabar, mas ele pode escrever uma história muito ruim de futuro se não houver grana para ele comprar novos jogadores e investir no futebol dele. Galera, vocês devem ter percebido que eu falei vários termos aqui que são um pouco mais técnicos. Falei muita coisa de matemática financeira e muita coisa de análise financeira também. Eu tenho uma aula lá na Finclass que é só sobre matemática financeira, onde eu ensino para qualquer pessoa, desde a mais leiga até a mais avançada, como funciona a linguagem por trás do dinheiro. Se você quiser aprender, vai lá na Finclass e confere essa aula de matemática financeira. Você vai, com certeza, adorar. Mas antes de você sair, deixa eu só fazer um pedido que vai te ajudar também. Deixa aqui embaixo no comentário o próximo time que você quer que a gente analise. E não esquece também de se inscrever no canal e deixar seu like para esse vídeo chegar para mais gente. Bom, pessoal, a gente fica por aqui. Te vejo na próxima análise de um clube.